A grande novidade das últimas horas da janela partidária não foi a mudança de legenda de nenhum dos players que já estavam colocados na corrida sucessória, seja para qualquer cargo desse momento, mas de uma personalidade do Estado que não estava posta na mesa. Eu estou falando da ex-senadora Cátia Abreu, que surpreendeu o Tocantins nesse sábado, né, ao ser anunciada como a mais nova filiada do Partido dos Trabalhadores do Tocantins, o PT. Vamos começar primeiro pelas manifestações. As manifestações dos líderes maiores do PT sobre o ingresso da senadora Cátia Abreu no partido, né? Vamos começar aqui pelo Nili William e ao que ele gravou o vídeo ao lado da presidente metropolitana, Rosimar Mendes, recebendo a ex-senadora Cátia Abreu no PT. Vamos ver o que o Nili e a Cátia falaram. Companheiras e companheiros, junto com a nossa presidenta Rosimar, nós temos a grata alegria de anunciar uma grande companheira. E companheira de muita luta, né, Cátia? Uma companheira que, vamos falar a verdade, comeu um prato de sal com a gente em defesa da democracia. Uma companheira que teve com a presidenta Dilma nos piores momentos da história da nossa república, mas que nunca faltou com o povo tocantinense. Seja bem-vinda, companheira Cátia Abreu, ao Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, presidente Nili. Muito obrigada, Rosimar, pelo convite honroso para filiar no PT. Também agradeço ao Donizete Nogueira, senador Donizete, que foi meu suplente, com muita honra e alegria. A todos os membros do PT, especialmente você que preside o PT aqui no Estado, a Rosimar que preside o PT aqui na capital, e agradecer ao presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que também reforça esse convite para que eu filie no PT do Tocantins. Estaremos juntos nessa luta pela democracia, pela reeleição do presidente Lula, para que todos nós continuarmos lutando por dias melhores, pela igualdade das pessoas, por mais justiça social, porque este é o Estado da livre iniciativa, do trabalho e da justiça social acima de tudo. Bem, obrigada, senadora Cátia Abreu. PT que recebe diversas atenções. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Tá aí então, vocês viram, né, a Cátia sendo muito bem recebida aí pelo PT, e aqui o primeiro suplente dela, né, o senador Donizete Nogueira, foi suplente da Cátia na eleição 2014, foram eleitos, né, e assumiu o Senado quando a Cátia foi para o Ministério da Agricultura em 2015, 2016. Vamos ver o Donizete e a Cátia falando sobre esse momento. Senadora, eu estou aqui lembrando do dia que eu fui na sua casa para dizer para vocês, não sei se você lembra, eu não era um suplente da sua vontade e você não era senadora da minha vontade, mas que você ia conhecer um aliado leal e comprometido. E a nossa aliança no PT, ela como senadora, ministra, eu como senador, deu um bom resultado para o Brasil, para o estado do Tocantins, né? De forma que a gente trabalhou muito articulado. E o respeito que eu ganhei dela e o respeito que eu tenho por ela hoje me autoriza a dizer que ela é muito bem-vinda no Partido dos Trabalhadores. E uma coisa curiosíssima, o que o preconceito não faz e divide as pessoas? Eu sempre tive preconceito contra o Donizete, achava ele chato, não gostava dele. E aí, ao fim e ao cabo, eu recebo a notícia de que ele seria o meu suplente. Eu falei, Jesus amado. E acabou que nós nos tornamos grandes amigos. Ele foi uma surpresa mais do que agradável. E esse preconceito foi superado totalmente. Somos amigos, ele sempre no PT, eu sempre em outro campo. E agora nós juntos, pela mesma causa, pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, apoiando em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o nosso presidente Lula para a reeleição. E aí, então, vocês viram aí, né? Muito bem recebida. Nós tivemos também o Somos, né? O Somos, que tem uma cadeira na Câmara de Vereadores de Palmas pelo PT, dando boas-vindas à senadora Cátia Abreu. Tá lá, o coletivo Somos recebe com entusiasmo a filiação da ex-senadora Cátia Abreu ao Partido dos Trabalhadores. Sua chegada articulada no diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fortalece o palanque do presidente no Tocantins e reafirma seu posicionamento histórico
histórico em defesa da democracia, ao lado da presidenta Dilma Rousseff, em um dos momentos mais difíceis do país. As eleições de 2026 se desenham como uma das mais importantes da história recente do Brasil, que é verdade. Diante do avanço da extrema-direita, é fundamental fortalecer os esforços do campo democrático para garantir a continuidade de um projeto comprometido com a justiça social, o desenvolvimento e a soberania nacional, assegurando a reeleição do presidente Lula. Tá aí, então, a manifestação do Somos. A senadora Cátia Abreu também foi pro X, né, o antigo Twitter, e comentou, olha lá, filiei-me hoje ao PT para oficializar o meu apoio à reeleição do presidente Lula. Essa aproximação iniciou-se ainda em 2014, quando apoiei a reeleição da presidente Dilma. Já são 12 anos de uma relação construída com respeito mútuo e lealdade. E eu conversei com o Nili, pessoal, que é o presidente regional do PT, o Nili William, e perguntei para ele escamoteou, ele saiu pela direita, saiu pela esquerda, tangenciou para cá, tangenciou para lá, mas as entrelinhas me dizem claramente que nós temos uma pré-candidata a governadora. Olha lá, então olha lá, o presidente regional Nili Williams conversou quando questionado pela coluna se a senadora Cátia Abreu está ingressando no partido para ser candidata a governadora do Tocantins. A Cátia vem para o PT para ser uma das soldadas do presidente Lula na perspectiva de reeleição do nosso presidente. Ela está para somar com o projeto do Lula. Tenho certeza que a companheira Cátia, onde ela se propuser a somar, a gente vai ter muito diálogo positivo. Onde ela se propuser a somar. Ou seja, era muito fácil dizer, não, a Cátia só está se filiando ao PT. E ela quer apoiar a reeleição do presidente Lula no PT. Pronto, problema resolvido. Mas não. Onde ela se propuser a somar, a gente vai ter muito diálogo positivo. Aí eu, logicamente, fiz essa leitura, mas não satisfeito, voltei a perguntar. Aí eu falei assim, Nili, então quer dizer que a pré-candidatura da senadora Cátia Abreu não está descartada? Ele voltou com enigmático, olha lá. O nosso compromisso com a reeleição do presidente Lula é tamanho que todos os companheiros estão compreendidos e a senadora Cátia tem essa compreensão muito forte de que nós temos que fazer o que for necessário para garantir um palanque sólido para o presidente Lula aqui no nosso estado. Está nas entrelinhas muito claro, a Cátia é pré-candidata a governadora e outra, vai balançar os rochedos e de todo o cerrado aí, tá bom? O que é bom agora é a gente fazer um rápido histórico aqui, um apanhado geral da relação da Cátia com o Lula. A Cátia, ela é originária, todo mundo sabe, do agronegócio, uma das maiores líderes do agronegócio do Brasil. Foi presidente do Sindicato Rural de Gurupi, a primeira mulher presidente do Sindicato Rural, presidente da Federação da Agricultura do Estado, a primeira mulher a presidir uma Federação da Agricultura no Estado, e foi a primeira presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a primeira mulher a presidir com a CNA, a poderosa CNA. Então, assim, uma líder ruralista, sempre o setor ruralista que empenhou as bandeiras da Cátia. Nessa época, por exemplo, ela era do PFL, depois foi do DEM, quando o Marcelo rompeu com a União do Tocantins. A Cátia levou o PFL para a base do Marcelo, foi o único partido da UT que entrou na base do Marcelo Miranda. Então, assim, ela é muito forte no partido, depois virou DEM, ela continua no DEM, então saiu, foi pro PSD, né? Foi no PSD. Nessa época, por exemplo, ela liderou como senadora o fim da CPMF. Ela foi relatora, fez um relatório brilhante, inclusive, para o fim da CPMF. O Lula, na época, com raiva dela, muita raiva, que ela andou pelo país debatendo esse tema e criticando a CPMF. Então, enfim, ela era uma grande líder também contra o PT. Mas alguma coisa, uma chave começou a virar na Cátia a partir de 2013, mais ou menos, quando ela já estava na presidência da CNA e ela se aproximou da presidente Dilma Rousseff, fizeram grandes trabalhos juntos pelo Brasil e pelo mundo, ela na frente da CNA, buscando abrir espaço para a carne e os negócios, os produtos do agronegócio brasileiro mundo afora, e o governo Dilma apoiando a Cátia nesse trabalho, tanto que as duas se aproximaram, se tornaram muito amigas, e aconteceu que em 2013 ainda, setembro de 2013, a Cátia vai para o MDB,
o MDB que seria vice novamente do PT com o Michel Temer, né? E aí a Kátia vira ministra da Agricultura, o Donizete Nogueira, que era o primeiro suplente do PT e da Kátia, assume a cadeira. Enfim, aí a Kátia começa a se afastar do público que carregou a bandeira dela, do eleitorado que carregou a bandeira dela, que era o agronegócio. Na época eu cheguei a publicar uma carta da AproSoja pedindo para a Kátia se retirar, quando começou a entrar em crise o governo Dilma, para a Kátia se retirar do governo. A Kátia não se retirou, não só se retirou, porque daí em 2016 vem o processo de impeachment, e no processo de impeachment ela deixa o Ministério da Agricultura e vai para o Senado para atuar na frente, no pelotão de frente de enfrentamento contra o processo de impeachment da presidenta Dilma. E ela foi uma das grandes líderes desse movimento, e nesse momento ela perde o seu principal eleitorado, que era o agronegócio inteirinho, a serviço do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, né? Por conta disso, acabou inclusive perdendo o comando do MDB no estado. Ela entrou numa briga com o grupo do Marcelo Miranda pelo comando do MDB, e aí, por conta dessa situação, o Michel Temer ficou do lado do grupo do Marcelo, ela perdeu o comando do MDB e foi expulsa ainda do MDB, né? E aí vai para o PDT, em 2018 é candidata a vice-presidente com o Ciro Gomes para presidente da República. Em 2022, aí até o 2022, do período da escuridão do bolsonarismo, ela se aproxima ainda mais do presidente Lula, ela se torna muito próxima, apoia o presidente Lula em 2022 e recebe o apoio do presidente Lula para senadora, apesar que o PT tinha uma candidatura própria no Tocantins, que era do João Helder Vilela, que era o candidato a senador do estado, mas o presidente Lula decide apoiar a senadora Cátia Abreu, então senadora Cátia Abreu, para a reeleição, né? Bom, pessoal, e o que eu tenho que dizer é o seguinte: o PT nunca perdeu eleição no Tocantins para presidente da República. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 2018, o Haddad perdeu no Brasil, mas ganhou no Tocantins. No primeiro turno ainda ficou em segundo lugar, mas no segundo turno, quando vem, sai Boulos, sai Alckmin, sai todo mundo, Ciro Gomes, aí no segundo turno, o centro progressista, o progressismo, na verdade, se une e ganha desse movimento fascista, que é o movimento de Jair Bolsonaro. E só que o PT do Tocantins nunca pôde tirar proveito eleitoral dessa força que o PT e o presidente Lula têm no estado. E agora vem essa grande oportunidade com a senadora Cátia Abreu. Essa é a principal leitura que eu estou fazendo. Eu acredito que se confirmar a candidatura da senadora Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, ao governo do estado, eu não tenho dúvida de uma coisa: ela leva a eleição para o segundo turno. Se ela vai para o segundo turno, se ela vai ganhar a eleição, não, eu não sei. Ela garante o segundo turno, ela tem densidade eleitoral. E ela vai saber, principalmente por isso, ela vai ter as condições, pela história dela, pela força dela, pela relação próxima que ela tem com o presidente Lula, ela vai capitalizar esse voto progressista que existe no estado. A Kátia tem discurso para isso, tem história para isso, tem força para isso, tem liderança para isso. Então, ela pode ir para o segundo turno? Pode, por que não? Mas se ela não for para o segundo turno, e se ela for para o segundo turno, pode ganhar a eleição para governadora. Eu não tenho dúvida disso. E se ela não for para o segundo turno, ela vai ser o elemento que vai provocar o segundo turno no Tocantins, se ela for candidata. Então, assim, pela primeira vez, eu estou há mais de 20 anos acompanhando o PT aqui, e é a primeira vez que eu digo com certeza, com a Kátia, se ela for candidata a governadora, o PT consegue uma personalidade, um quadro
que tem a capacidade de capitalizar a força eleitoral do presidente Lula aqui no estado. Essa é a principal mensagem, essa é a principal leitura que se faz desse ingresso da senadora Cátia Abreu ao PT. Agora, lógico, que vai levar crítica, a Cátia vai levar crítica, como o PT leva crítica, de setores que odeiam o PT, odeiam o presidente Lula, odeiam o progressismo, odeiam a democracia e odeiam qualquer coisa que respire diferente deles, que pense diferente, que fale diferente. Eu já falei, por essa gente eles nos matavam. Matavam a mim, matavam a Cátia, matavam todo mundo do PT, todo mundo que é progressista, que não reza na cartilha do fascismo brasileiro, eles matariam. Eles não têm espírito democrático. Essas pessoas não contam. O que sempre faltou para o PT conseguir fazer isso foi um quadro à altura. Um quadro de uma envergadura de uma Cátia Abreu que pudesse fazer com que o eleitorado ouvisse, prestasse atenção, desse crédito. Por mais se esses caras, esse povo, principalmente do agronegócio, que odeiam todo mundo que não concorda com eles têm que reconhecer a força da senadora Cátia Abreu, da ex-senadora Cátia Abreu. Isso aí é indiscutível. Lógico que vão dizer que não é nada. Ué, se não é mais nada, preocupa com ela, não. Eu não vejo ninguém xingar o Ataídes nas redes sociais, por exemplo. E por que vem xingar a senadora Cátia Abreu? Porque sabe da força eleitoral que ela tem, sabe que esse estado é progressista, esse estado não se entregou ao fascismo como Goiás, não se entregou ao fascismo como Goiás, do coronel Ronaldo Caiado. Eles sabem disso, eles sabem que fizeram o que fizeram no segundo turno, gastaram horrores, gritaram, ameaçaram, falaram que ia embora do estado, que investir, que ia matar, que ia bater, que ia não sei o quê, e perderam a eleição, porque o tocantinense é progressista em sua maioria, a não ser nas grandes cidades onde mora a elite, que explora no interior do estado, explora e muito, não é pouco não, os miseráveis do interior desse estado e moram nas grandes cidades. É por isso que as grandes cidades são influenciadas, mas vai para o interior profundo do Tocantins, vai para o nosso grande Bico do Papagaio, celeiro do progressismo tocantinense, vai lá, foi o Dimas lá fazer aquela carreata cretina com aquele imbecil daquele cara que era presidente da República lá no Bico do Papagaio, lulista aos extremos o Bico do Papagaio, e deu no que deu. A menor votação do Lula lá foi coisa de 56%, chegou a 70 e tantos por cento em algumas cidades lá. O Tocantins é progressista, deixa a gente cuspir ódio, gritar, xingar. Você vai ver, vão vir tudo aqui embaixo me xingar, eu não vou pagar nenhum não, tá? Vou deixar ficar tudo aqui me xingando, pode me xingar, vocês são fascistas. E eu não tenho problema nenhum, eu sou esquerdista, eu não escondo isso de ninguém. Tá aqui atrás, olha lá, anistia golpe. Olha o cap do meu capitão Fidel Castro, tá lá, ó. Não tiro, e tá vindo mais que eu vou colocar mais. Então a candidatura da senadora Cátia Abreu é muito bem-vinda, vai fortalecer a democracia do Tocantins, vai fazer com que nós tenhamos opções e vai fazer com que o presidente Lula tenha um representante à altura nesse estado. À altura! Não é alguém acovardado, como estava se tentando fazer agora há pouco, e covardemente não queria, porque não queria peitar o agronegócio. Só por isso, mas o Estado é progressista, não é fascista. E olha, a senadora realmente, eu também afirmo, é muito bem-vinda, vai valorizar a democracia. E é isso que nós queremos, que todos tenham direito à voz. E principalmente os pobres desse estado, humilhados, perseguidos, explorados por uma classe política que não está à sua altura, que não tem visão da justiça social que nós precisamos fazer, e de uma elite que é extremamente exploradora, que só pensa nela. E é por isso que nós temos 1/3 dessa população abaixo da linha de pobreza. E é isso que nós vamos combater, e é isso que eu combato, e é isso que eu não tenho medo de falar. E não vou ter medo de falar mesmo. Quem você quer quiser me ler, quem não quiser me ler, não faço questão nenhuma. Eu sou assim, não mudo. Então a senadora Cátia Abreu é muito bem-vinda sim. E eu espero que a candidatura dela se efetive para que nós possamos ter opção de escolha e um debate de muito mais nível, porque qualidade não falta a senadora Cátia Abreu, tá bom? É isso, pessoal, e eu convido você, quem gostou,
se inscreva no meu canal, curta esse vídeo. Quem não gostou pode ir embora, não faço questão de vocês aqui não. E seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. As informações estão na descrição desse vídeo, porque assim, ó, é valente, é peitando, não tenho medo, falo mesmo e não vou deixar de falar, mas tem um custo financeiro, político. Ajuda a gente, por apenas R$15 por mês, vocês ajudam a gente a se tornar o site cada vez mais independente. Assim, falando o que pensa sem medo e trabalhando por ter um Estado mais justo, mais inclusivo, menos elitista, por essa gente exploradora aí, que acha que porque eu sou o que mais exporto e por isso pode estragar nossas estradas e passar a conta para toda a sociedade. Que não precisa pagar imposto, porque... Não, tem que pagar imposto, tem que ajudar a consertar as estradas assim. O governo, tem uma coisa boa que esse governo fez, foi essa contribuição para as estradas. E se o próximo governo que está entrando aí, que vai falar que vai acabar com isso aí, eu quero ver, vai passar a conta para você. Para você, vai tirar dos milionários do agronegócio, que vivem com milhões de exportação, que não produzem para a mesa, quem produz é a agricultura familiar que não exporta, e vai passar a conta de estragar o asfalto do imposto que ele não paga, ele só fatura e vai passar a ser custo dessa estrada para você. É isso. Então, assim, tem uma coisa que o governo Vanderlei fez de boa, foi colocar essa contribuição e não deveria ser tirada. Pessoal, é isso. Tá bom? Abraço.